Se você me acompanha há mais tempo, você já sabe um pouco sobre o caminho que eu aconselho você seguir na hora de se preparar para o GMAT. Mas de qualquer forma, eu vou aproveitar e vou fazer uma pequena revisão aqui, porque foi esse o caminho que eu fui seguindo, tá? Então, o passo 1, caso você não tenha contato nenhum com o GMAT ainda, caso você esteja começando a sua preparação, o que eu aconselho é que você faça o mini quiz oficial do GMAT, tá? Então, esse é o mini quiz oficial. E ele é um mini quiz, ele tem apenas 8 questões, então você faz em 15 minutos esse mini quiz. E aí ele te dá uma estimativa de nota que você tiraria na sessão quantitativa e na sessão verbal da prova oficial. É claro que por esse mini quiz ele ter poucas questões, ele não vai conseguir prever tão bem, né? Tem muitas outras variáveis que entram aí. Até uma das variáveis importantes é justamente o número de questões maior que você tem na prova oficial. Mas ele pode servir como um guideline para você, porque vai que você manda bem na parte quantitativa e manda muito mal na parte verbal. Logo de cara, depois em 15 minutos, você descobre que você tem que focar muito na parte verbal. Né? Não tem que ficar 6 meses pensando, eu vou começar a estudar para o GMAT, aí começa a estudar um pouquinho de verbal, aí estuda um pouquinho de quant, de forma totalmente desestruturada, sem saber por que você está estudando quant, sem saber por que você está estudando verbal. Então, minha sugestão, se você ainda não começou a estudar para o GMAT, não fez o mini quiz, faz o mini quiz só para você saber como que você tá. Isso aí é só para você ter um cheiro aí de como que você tá indo, tá? Depois que você faz o mini quiz, tá? Você já está entendendo um pouquinho mais de como é que é o estilo das questões. Isso é um pouquinho só de como que é o estilo das questões. Segundo passo, recomendo que você comece a entender a estrutura da prova, tá? E aí eu tenho já um vídeo em que eu mostro a estrutura da prova, tintim por tintim, faço essa análise. E aqui está o link, tá? Eu tô colocando essas coisas nesse documento aqui, depois eu vou salvar esse documento em PDF e vou mandar no meu grupo do Telegram. Se você não participa do meu grupo do Telegram, participe, tá? Para você participar, eu acho que o link está na descrição do vídeo, tá? Se eu não me engano, eu tenho que lembrar de colocar Telegram, tá? Depois você vai lá, Telegram, se não me engano é t.me/gmat150. É alguma coisa assim. De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição, tá? Porque aí no grupo do Telegram você vai conseguir acessar o PDF desta aula, tá? Com as minhas anotações. Então você não precisa se preocupar, sair correndo anotando se você tiver interesse. Depois eu vou mandar isso para você no grupo do Telegram. Tá? Então, minha sugestão, entende a estrutura da prova. O que eu quero dizer com estrutura da prova? Eu não vou entrar super no detalhe, mas assim, você tem que saber quais são as sessões da prova, quanto tempo você tem para fazer cada questão em cada sessão, quais são os principais tipos de questão que você encontra em cada uma das sessões. Então, nesse vídeo aqui, eu mostro tudo o que você precisa saber sobre a estrutura da prova, tá? Tudo, como se preparar, como lidar com o algoritmo. Então, eu recomendo fortemente, tá? Que se você não viu essa aula, que é a minha versão 2.0, inclusive, do tudo sobre o GMAT, você assista, tá? Esse é o seu passo 2, tá? E aí, deixa eu falar do passo 3. O passo 3, todos esses passos que eu estou compartilhando aqui, eles são com um objetivo de chegar no passo 5. Eu já vou compartilhar logo menos com você o passo 5. Mas o passo 3 é você entender a estrutura das questões do tipo Data Sufficiency. Data Sufficiency é um tipo de questão que aparece na prova quantitativa, na parte quantitativa da prova do GMAT. Então você tem que saber fazer esse tipo de questão de Data Sufficiency, que é um tipo de questão que só aparece na prova do GMAT. Então não adianta você, imagina, ir para a prova sem saber esse tipo de questão. Não faz o menor sentido. Quer dizer que você não estudou nada, né? Porque você tem que, no mínimo, saber que existe esse tipo de questão e saber muito bem como encarar esse tipo de questão, tá? Então, recomendação aí, passo 3, estuda isso aí. Depois, passo 4, você tem que entender quais são as questões da parte verbal. E olha só, estou entregando mastigado aqui para você, porque eu já fiz lives sobre isso, sobre a estrutura da prova, sobre as questões do tipo Data Sufficiency e sobre como funciona a parte verbal. Então, ao invés de você ficar 6 meses procrastinando, né, e usando recursos adversos, são aqui, não tem nem 6 horas de aula aqui, você já vai ter um baita overview aqui para começar a sua preparação. E aí a gente chega, tudo isso para a gente chegar no passo 5, que é o passo, vamos dizer assim, o passo inicial mais importante. Qual é o passo inicial mais importante?
é fazer o primeiro simulado oficial. Não estou falando do mini quiz agora, estou falando do simulado da prova real. Então, um simulado que tenha o mesmo tempo da prova oficial, a mesma quantidade de questões, inclusive você tem acesso a 2 simulados oficiais gratuitos no site oficial do GMAT, que é o órgão que cria a prova do GMAT. Tá? Então, o link inclusive é esse aqui, mba.com/exam-prep. Você fazendo o simulado, eu falo que esse simulado oficial é o simulado do tapa na cara. Você não tem que se preocupar em mandar mal nessa prova, mas você tem que encarar o quanto antes, porque o quanto antes você encarar o simulado oficial, o quanto antes você vai saber qual é o tamanho do seu gap, o que você tem que cobrir durante os seus estudos, né? Será que nesse simulado oficial você tirou a nota mínima da prova, 200, de 200 a 800 você tirou 200? Né? E se o seu objetivo for tirar uns 650 na prova oficial do GMAT, então de 200 para 650 você vai ter que estudar muito, né? Agora imagina só que você faz o primeiro simulado oficial e você tira 500 e seu objetivo é 700. Você está bem mais próximo do seu objetivo, né, de tirar os 700. Então, com base nesse primeiro simulado oficial, você vai conseguir ter pelo menos uma noção um pouco mais fiel, porque aqui esse simulado oficial usa o próprio algoritmo do GMAT, né, oficial. Você vai ter uma noção um pouco mais fidedigna da realidade, né, de onde você está. Por isso que eu falo que é um pouco do simulado do tapa na cara, porque às vezes a gente leva um tapa na cara mesmo da prova, e aí o que você não pode deixar acontecer você não pode deixar, se você tirar uma nota ruim, essa nota ruim te desmotivar e você falar, então não vou nem fazer GMAT. Então, se você estiver realmente focado em fazer um MBA no exterior e você precisa da sua nota do GMAT alta, então você ter esse feedback o quanto antes oficial, então do simulado oficial, vai ser muito bom para você não perder tempo, para você ter o estudo mais eficiente possível. Porque se você sabe que você tem que estudar, se você tem que melhorar, digamos, 500 pontos da nota do seu simulado para a nota que você quer no exame oficial, então talvez você consiga cobrir esse gap de 200 pontos em 3 meses de estudos intensos, de 4 meses, em 4 meses, talvez um pouquinho mais, para algumas pessoas um pouquinho menos. E agora, se você tem que melhorar ainda 500 pontos, então você sabe que provavelmente você não vai fazer essa melhoria em 3 meses, nem em 6 meses, possivelmente. Talvez em um ano, tá? Talvez seja o caso de você se planejar para 1 ano e meio ou 2 anos. Então, esse simulado oficial é importante para você colocar os pés no chão, tá? Não ficar perseguindo, eu vou tirar 700 no GMAT, e aí você nem fez o simulado oficial, tá lá só olhando o livro, nem tá estudando de forma eficiente, e aí vai deixar para fazer o simulado, aí você marca a prova, aí você começa a fazer os simulados oficiais e você vê que você está super distante, aí você vê que, putz, aí já é tarde demais, aí você tem que remarcar a prova, enfim. Então, minha dica aqui, tá? Esse início aqui, ele é muito importante, você entender a estrutura da prova, entender as questões que são únicas do GMAT, tanto da parte quantitativa, que envolve a parte Data Sufficiency, e também as questões do tipo da parte verbal. E aí você vai lá e faz o primeiro simulado oficial, tá? Esse é o início da sua preparação. A partir do momento que você fez o simulado oficial, você começa a ter uma noção de quanto tempo você vai levar para se preparar, tá? E aí, isso eu fui fazendo na minha preparação também. Então aqui eu estou só compartilhando com você o que eu recomendo que você faça também, tá? E aí, tendo o simulado oficial, você vai começar a ver, beleza, que tipos de questões você errou mais, né? Cria um log de erros, corrige todas as questões que você errou. Um erro muito comum das pessoas é ignorar os erros. Então, olhar para uma questão que errou e falar assim, mas eu quase acertei. Quase acertou não quer dizer que você acertou. Se você quase acertou, você errou. Então, cria seu log de erros para você começar a entender por que você errou. Não pensa assim, eu quase acertei. Eu errei. Errei, vamos encarar a realidade, né? Errei, então errei por quê? Eu estou errando que tipo de questão? Será que eu estou errando mais questões do tipo de geometria? Será que eu estou errando questões de porcentagem? E aí, conforme você vai identificando esses erros, você começa a identificar o que você tem que estudar para melhorar a sua performance. E aí, beleza. Você
vai para o passo 7 aqui, que é usando o feedback desse log de erros, tá? Analisando os seus erros, você vai identificar os 20% de conteúdos que podem causar os 80% de impacto inicial na sua melhora de performance, tá? Esse aqui é o início da preparação, esse aqui eu não podia deixar de compartilhar com você, porque eu recomendo fortemente que, se você está sério na sua jornada de preparação para o GMAT, você siga esse roteiro aqui, tá? Que é o que eu considero ser o mais eficiente para você se preparar. Para essa estrutura aqui, tá? Inclusive de fazer o simulado oficial, criar um log de erros, analisar os erros e identificar os pontos onde eu posso ter um maior ganho, né? Eu segui durante a minha preparação. Então, essa parte eu fiz bem, inclusive, durante a minha preparação, até tirar a nota de 700 na prova.